Tem um tema que a gente precisa falar sobre ele durante todo o ano, mas tem um dia no ano específico, tá? Que é o dia 29 de outubro, em que é celebrado, né, o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, do AVC, que é para lembrar você os cuidados que você pode ter e também o que é que você deve fazer caso venha a sentir algum sintoma. Mas como eu falei no começo da entrevista, esse alerta ele deve permanecer durante todo o ano. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com a neurologista Letícia Januzzi. Seja muito bem-vinda, Leti. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Mara. Obrigada. É um prazer estar aqui, né, com você mais uma vez, divulgando esse tema tão importante, né, que é o AVC. Isso. E como você falou, a gente deve falar sobre ele o ano inteiro, dada aí a importância, né? Exato. A gente agradece a sua presença sempre aqui junto conosco. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto? Sim. O que é o AVC? Vamos começar explicando, né? Então, o AVC é essa sigla, né? Acidente Vascular Cerebral. Ele é uma doença dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, eu costumo sempre explicar às pessoas de uma forma fácil. É como se fosse um encanamento de uma casa, Mara. Então, o encanamento ali pode entupir ou pode estourar, dando diversos problemas. E no nosso cérebro não é diferente. Só que ao invés de água, ali corre sangue, né? Corre os nutrientes para o nosso cérebro. Então, o AVC ele é uma doença que vai acometer esse vaso, seja entupindo, obstruindo, que é o que a gente chama de AVC isquêmico, seja rompendo, né? Que é o que a gente chama de AVC hemorrágico, extravasando ali sangue para dentro do cérebro. Tá. Os sintomas são diversos, vai depender da região do cérebro da pessoa que foi acometida ali pela doença. Ok, então a gente tem esses dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico. Exato. Tem como a gente falar assim, popularmente, não sei nem se isso é possível, tem algum que seja mais grave do que o outro? Então, normalmente o AVC hemorrágico ele é mais grave, né? Aquele paciente que vai ali direto para uma unidade de terapia intensiva, um UTI, mas o AVC isquêmico ele também pode ser muito grave, a depender da extensão dele. Então, o AVC é uma doença muito múltipla, digamos assim. Ele pode ser bem pequenininho ou ele pode ser grande ou afetar áreas muito importantes do nosso cérebro. Então, isso também é interessante da gente falar. Às vezes, o AVC é pequenininho, mas é numa área nobre, como a gente chama. Sim. E aí, ele dá sintomas que são muito incapacitantes. Então, por que é uma doença que a gente deve conversar? Porque é uma das doenças que mais incapacita no Brasil e no mundo. Ou seja, tira as pessoas do mercado de trabalho, né? Faz com que outro familiar tenha que cuidar daquela pessoa e às vezes aquela pessoa tem que abandonar o seu emprego, né? Para os cuidados. Então, assim, ambos são graves, mas o hemorrágico, ele geralmente é um pouco mais grave. Tá, então aproveitando que a gente já está falando sobre isso, vamos falar sobre os sinais, sobre os sintomas, quais que são de cada tipo? Perfeito. Costumo dizer assim que o AVC, 99% das vezes ele é súbito. Ou seja, a gente está aqui conversando, está tomando café da manhã e de repente a pessoa apresenta um sintoma que a gente diz um sintoma focal. O que é isso? É um braço que para de mexer, a dificuldade de mexer um lado do corpo, a dificuldade de sentir um lado do corpo, dificuldade de enxergar ou por um olho ou por ambos os olhos, a dor de cabeça súbita e intensa, aquela dor que você nunca sentiu na vida, repentina. Então, a dificuldade de andar em linha reta são sintomas de AVC. A gente costuma, Mara, para ficar fácil, né, para as pessoas entenderem, usar um conjunto de letras que forma a palavra SAMU. Então, o S de sorriso. Quando você suspeitar que a pessoa está tendo um AVC, pede para ela sorrir. Se a boca fica torta, isso pode ser um sinal de alerta. A de abraço, pede para a pessoa elevar os braços. Se um braço cai, pode ser um sintoma de AVC. M de música ou de mensagem, pede para ela falar uma música, um trecho de uma música ou uma frase, né? Se a pessoa não consegue nem entender ou ela não consegue repetir, também é um sinal de alerta. E o U é para dar o sentido de urgência. O AVC, ele é uma urgência, uma emergência médica, na verdade. A pessoa deve ser socorrida rapidamente, levada para um hospital mais próximo para ser atendida. Então, esses sinais e sintomas, eles são muito clássicos, tá? E aí a gente precisa divulgar isso mesmo para a população. Eu falo sempre isso, né, nas minhas entrevistas, que a gente sabendo esses sinais típicos, você já vai estar ajudando muito, né, no socorro dessa pessoa. Tem como prevenir ou não? É súbito mesmo? Tem, e essa é a parte maravilhosa, né? A gente fala assim, o AVC tem números que são tristes. Em 2023, gente, foi a doença que até agora mais matou brasileiros. Então, veja só como, né, é importante falar isso. Mas 90% dos casos podem ser prevenidos, né? Então, essa é a notícia boa. E a gente previne como? Mudança de estilo de vida. Então,
evitar o sedentarismo, né? Então, a prática de atividade física, evitar o hábito de fumar, bebida alcoólica em excesso, né? A gente tentar ali fazer uma alimentação mais saudável, tratar algumas doenças como a pressão alta, que é a principal causa de AVC, é a pressão alta, né? Então, tratar a pressão alta, tratar o colesterol elevado, o diabetes, então todo aquele combo ali de fatores de risco que a gente conhece muito bem para o infarto do coração. São doenças muito semelhantes. A gente costuma dizer, o vaso sanguíneo do cérebro, ele não só está ali no cérebro, ele está no nosso corpo todo. Então, o mesmo vaso daqui é o vaso da perna, é o vaso do coração. Então, a doença, ela é do corpo todo. Então, se a gente tiver hábitos de vida que são saudáveis, nós já vamos estar prevenindo 90% dos AVCs. Já é um número bastante considerável. Muito considerável. Tem fatores de risco? Sim. E aí os fatores de risco são esses que eu te falei, né? Os principais. Sim. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado, obesidade, o hábito de fumar, o próprio estresse emocional, né? A gente vive hoje num dia a dia muito conturbado ali, isso influencia. A apneia do sono, né? Que é aquela doença ali que todo mundo fica muito focando no ronco, mas a gente tem episódios de queda de oxigênio para o cérebro, né? Então, isso também é um fator de risco. E também, Mara, existem fatores que são inerentes à pessoa. Por exemplo, a idade, né? Quanto mais velho a pessoa é, maior a chance de ter um AVC. Isso é básico e ainda não podemos mudar, né? Então, acima dos 60 anos, a cada 10 anos que passa, a gente dobra a chance de ter um AVC. Mas se a gente não pode mudar o fator idade, a gente tem todos esses outros fatores que a gente pode mexer. E existem fatores que são específicos de cada pessoa, algumas doenças genéticas, né, que podem favorecer aí ao AVC. Leti, muito se fala, né, na verdade se liga o AVC às sequelas que ele acaba deixando, né, o acidente. E aí eu queria saber de você, tem tratamento, tem reabilitação, essas sequelas elas serão permanentes ou não tem como reverter? Ótima pergunta. Então, assim, o AVC ele tem tratamento. A primeira coisa que a gente divulga é o tratamento agudo. O que é isso? A pessoa está tendo um AVC, dentro das primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas, é aquele momento chave em que tudo pode mudar. Então, ao primeiro sinal, né, de AVC, você deve levar a pessoa para um hospital que tenha tratamento adequado para o AVC. E quais são esses tratamentos? Nós temos 2 principais. O tratamento de trombólise endovenosa e trombectomia mecânica para o AVC isquêmico. Então, o que são esses nomes, né, complicados? O AVC isquêmico ele é um entupimento ali no vaso sanguíneo. A trombólise endovenosa é uma medicação que a gente administra na veia do paciente e ela dissolve aquele coágulo, dissolve o entupimento. Já a trombectomia mecânica é uma espécie de cateterismo. O médico faz o cateterismo e ele puxa mecanicamente aquele entupimento, o coágulo ali de dentro do vaso. São tratamentos, Mara, que são salvadores. Hoje a gente já tem mais de 25 anos ou mais de comprovação desses tratamentos, mas nós vivemos numa sociedade assim em que a gente tem que batalhar muito para difundir, né, essas terapias. Então, a gente vem num trabalho constante de disseminação desses tratamentos em todo o Brasil, né? Então, esse é um dos tipos de tratamento. E para o AVC hemorrágico, normalmente é um tratamento dentro de UTI, né? Então, veja só, os hospitais têm que estar muito capacitados, né, para atender essas pessoas. Quando passa ali da fase aguda, que a gente chama que é essas primeiras 4 horas e meia, em que a gente geralmente pode fazer alguma coisa, a gente vai para a fase crônica, que aí é onde entra, sobretudo, a reabilitação. Sim. Se o paciente ele já ficou com alguma sequela, a gente vai ter que indicar ali para o fono, para a fisioterapia, para o terapeuta ocupacional, psicologia, para trabalhar ali com algumas limitações que o paciente possa ter ficado e a gente tentar reinserir ele na sua vida normal, né? Então, tem tratamentos, sim, diversos. E uma das coisas que a gente sempre pontua é também a prevenção de um segundo evento que pode acontecer. Pode vir a acontecer, né? Sim, pode vir a acontecer. A gente sempre orienta que uma vez a pessoa tendo um AVC, ela tem que procurar acompanhamento ali com o neurologista para impedir que um próximo AVC aconteça. O tratamento ele não é semelhante. Vamos supor, se eu tenho um AVC e você também, às vezes o meu tratamento vai ser totalmente diferente do seu, com medicações diferentes. Então, não é uma receita de bolo, né? Então, a gente tem que investigar adequadamente o porquê que ele aconteceu.
quais são os seus fatores de risco, quais são as doenças que você tem para que a gente trate de forma eficaz e impeça um novo evento. Perfeito. E aí eu queria até aproveitar também para a gente poder falar, né? O mês de outubro ele é o mês central da campanha, né? Aí de prevenção do AVC. Tiveram atividades que foram importantes que você quer trazer para a gente, né? Assim, reforçar que houve essa divulgação junto com a sociedade? Sim, maravilha. Então, no dia 29 de outubro é um dia mundial, né? De combate ao AVC. E em Alagoas não é diferente. A gente sempre faz ali geralmente na última semana de outubro, né, englobando o dia 29, e nós divulgamos muito isso também, a gente faz ações e um local que a gente sempre busca ali para se concentrar junto com a Associação Ação AVC, que é a nossa associação de pacientes, né, desde 2010, ela vem organizando as campanhas aqui em Alagoas. Então, no último dia 29, a gente ficou ali na Orla, né? Sim, na Rua Fechada. Exato. E tivemos uma atividade maravilhosa, com várias tendas lá, fazendo um circuito saúde. Então, teve aferição de pressão arterial, de glicemia, que são os fatores de risco, né? E pesamos as pessoas, medimos a circunferência abdominal, que são aqueles riscos ali que a gente pode aferir e divulgar para a população como é que ela pode manejar aquilo, né? Como é que ela pode tratar. E fizemos rodas de conversa com pacientes, então felizmente agora a associação cresceu tanto, né? Que a gente tem inclusive pacientes junto com a gente fazendo os grupos de apoio. Então foram diversas ações assim de divulgação para a população, fora esse espaço na mídia, né? Que sempre ajuda aí a gente a divulgar. Qual é a grande mensagem que fica, então, quando a gente fala do Dia Mundial do AVC? E, é claro, também, né, sobre como é que as pessoas podem se prevenir. Eu queria, inclusive, que você reforçasse o SAMU, né? Pra gente fixar com bem certeza. Isso na nossa mente e lembrar, gente, ali, olha, do início do sintoma até 4h30 é um período que você tem que ir para o hospital para você buscar atendimento o mais rápido possível, porque são sequelas que são totalmente reversíveis. Vamos lá reforçar. Exatamente. Então, a minha grande mensagem é que o AVC ele tem tratamento, né? A gente deve se prevenir. Nós devemos fazer os nossos check-ups, né? Não ficar ali em casa, ser, assim, o protagonista realmente da sua saúde, né, Mara? Eu acho que isso é a nossa grande missão como profissional da área de saúde. Então, você que está em casa, né, checar os seus fatores de risco, ir para as suas consultas médicas, para realmente impedir essa doença que é super democrática. Acontece em criança, acontece em mulheres e homens, então a gente tem que realmente fazer essa atividade de prevenção. E aí eu vou reforçar para quem está em casa, né, esse acrônimo que a gente chama, que é o conjuntinho de letras que forma a palavra SAMU. Na suspeita de um AVC, a gente deve perguntar à pessoa, né, pedir à pessoa para fazer alguns gestos ou algumas palavras ali. Então, o S de sorriso, né? Pede para a pessoa sorrir. Se a boca fica torta, pode ser um sinal de alarme. O A de abraço, pede para ela levar os braços. Se um braço cai, pende, está ali fraco, também é outro sinal de alarme. O M de música ou de mensagem, pede para ela repetir ali uma frase simples ou o trecho de uma música que ela gosta. Se a fala está enrolada, se ela está confusa, não está te entendendo, é emergência, né? É um sinal de alarme. E o U justamente para dar o sentido de urgência. Idealmente a gente deveria ligar para o SAMU, né, 192, e se não estiver disponível, a gente tem que levar mesmo, num carro próprio, para um hospital mais próximo que tem o tratamento de AVC. Então, essas letrinhas a gente tem em mente aí, é importantíssimo para a nossa saúde. Perfeito, viu, gente? Para você fixar bem. S de sorriso, né, pede para a pessoa sorrir. O A do abraço, pede para ela estender os braços caso um, né, esteja caindo. Você também já pode ficar ali em alerta. O M de música ou mensagem, que você pode pedir para ela, sei lá, recitar um poema, cantar uma música, falar uma frase. Caso você perceba uma fala embolada, também já fica ali esse alerta. E o U que é de urgência, que você deve levar essa pessoa caso, né, ela responda a esses comandos dessa forma que a gente está falando aqui para vocês, né, com esses sinais de alerta, você deve levar o quanto antes para o médico, para o atendimento médico, para o hospital, para que possa, né, ali ser prestado o melhor atendimento a ela e que a gente consiga sim salvar vidas, porque também é sobre isso.
Leti, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Quem quiser saber muito mais como é que pode fazer, tem algum contato, rede social, fique à vontade. Sim, perfeito. Eu que agradeço, Mara, esse espaço maravilhoso aqui. E aí eu vou divulgar, né, o meu contato pessoal também, né, no meu Instagram, Letícia Januzzi, e o da Associação Ação AVC, né? Vocês acham facilmente a Associação Ação AVC no Instagram e o nosso site. O site está recheado ali de informações para todo mundo. Então, maravilhoso. Quem puder consultar vai aproveitar bastante. Letícia Januzzi e Ação AVC, então, são perfis que você pode seguir, ficar aí acompanhando sempre em alerta, que é o mais importante. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para a gente fechar o nosso programa. Vamos falar sobre um evento para mulheres empreendedoras que vai acontecer agora no final do ano, viu, gente, aqui em Maceió. Não sai daí.